I was walking out one evening. Olá, estamos começando mais um podcast aqui do programa Cidade em Foco e é hora de falar sobre política, é isso mesmo, e dessa vez recebendo Bia Bogucian, vereadora do município de Três Rios. E só para já começar o nosso bate-papo, que vai ser mais que especial, tenho certeza disso, Bia está de volta, né, depois de um tempinho aqui no Cidade em Foco. A Bia foi eleita, né, uma das vereadoras eleitas após 70 anos no município de Três Rios, sendo a vereadora mais votada em 2020. Além disso, gente, vou olhar minha colinha aqui, primeira mulher a fazer parte da mesa diretora e primeira secretária do BN 2021-2022. Muito bacana, né, Bia? Já quero começar falando que eu acho muito bacana a gente ter você lá, como as meninas também, ter essa representatividade feminina na política, né? Isso é muito importante. Estamos gravando hoje no Dia Internacional da Mulher, de 8 de março. Muito bom ter você aqui nesse mês, especialmente. Que bom, fico feliz também que a gente esteja gravando nesse dia. Tatila, queria começar agradecendo mais uma vez o convite, estive aqui logo depois de eleita, né? Verdade. Foi legal, e eu acho que curioso, depois quero até ver o resultado comparado do início para hoje, que acho que tanta coisa aconteceu, 2 anos de mandato, gente, acontece tanta coisa, a gente aprende tanto, e vive e consegue fazer tanta coisa, assim, que acho que eu devo ter dito isso até naquela entrevista. O que me fez vir para a política é o poder de transformação que as políticas públicas têm. Então, assim, o que a gente já tem de conteúdo para conversar hoje, com 2 anos de mandato, assim, é tanta coisa que fico feliz, nem sei se vai dar tempo da gente falar de tudo. É muita coisa que depois você volta para participar de outro podcast. Antes de a gente começar a falar sobre a política propriamente, sobre o seu trabalho, queria que você falasse com os nossos telespectadores, quem está ouvindo a gente, quem está assistindo, sobre o Dia da Mulher. Sobre o Dia da Mulher também, mas sobre você. Você sempre teve essa vontade? Como que você para e decide entrar na vida pública? Começando por essa pergunta, assim, acho que como eu já disse, dei um spoiler agora, mas o que me moveu para estar hoje na política e para ter me candidatado foi esse entendimento de que pelas políticas públicas que a gente de fato transforma a vida das pessoas, né? Eu sempre penso assim que a gente enquanto indivíduo, a gente pode transformar a vida de uma pessoa, se a gente vê um morador de rua e decidir ajudá-lo, isso pode ser muito importante para aquela pessoa. Agora, é só via políticas públicas que a gente vai conseguir transformar a vida das pessoas e, vamos supor, tirar todos os moradores de rua de uma cidade e dar melhores condições de vida e dignidade para aquelas pessoas. Então, o poder de transformação da política é o que me move hoje para estar trabalhando com política. E, sim, e aí já linkando ao nosso assunto de representatividade feminina, ver a urgência por representatividade feminina em Três Rios foi, sem sombra de dúvidas, uma das coisas que mais me moveram para hoje estar aqui. Então, eu lembro muito, sempre quanto isso, eu frequentava as sessões da Câmara quando tinha 16 anos já. E eu lembro do meu pai, uma das vezes, ter dito assim, Bia, você vai lá pra Câmara, só tem homem lá, sessão à noite, sabe? Então, hoje eu vejo que, estando lá, com mais 3 outras mulheres eleitas também, nós 4 estarmos naquele espaço chamado parlamento, ocupando um espaço enquanto mulheres eleitas, a gente minimamente já dá espaço e confiança, tranquilidade para que meninas, para que jovens, mulheres estejam ali também se vendo representadas, vendo que aquele é um espaço delas também, que um dia, caso uma delas tenha interesse, vontade de participar e se eleger, né, se candidatar e estar ali, que aquele é um espaço delas, assim. Então, por isso que a gente fala tanto assim, representatividade importa, porque a gente só se imagina lá quando a gente vê que alguém já chegou lá, né? Inspiração, referência é algo muito importante. Sim, exatamente, são desafios, né? Primeiro, por ser mulher, pois você provar que você merece aquele espaço ali, um espaço que é para ser igualitário para todo mundo, e por você ser muito jovem também, né, Bia? Sim, Tatila, eu acho que assim, aproveitando o gancho do Dia da Mulher, já que a gente está aqui hoje gravando dia 8, eu queria falar de algumas coisas do nosso trabalho hoje que eu vejo que tem um impacto direto ou indireto na vida das mulheres. Sim. E eu vou te falar que às vezes o indireto é ainda maior, é onde as pessoas nem sabem que tem um impacto na vida, especialmente das mulheres. Porque a gente vê e Três Rios vem buscando, a gente vem participando de vários movimentos para que a gente tenha até agora, inclusive o Hospital da Mulher, para que a gente vê o trabalho do CIAN, a gente acompanha, vai lá, acompanha os números. Agora no Carnaval, por exemplo, eu estive em contato acompanhando a quantidade de feminicídio, questões que a gente viveu, e a gente, além disso tudo, a gente vê, por exemplo, vou pegar uma atuação do nosso mandato. A gente fiscalizou todas as UBS, né, as Unidades Básicas de Saúde de Três Rios. E aí, logo antes da gente ir a todas, são umas 30 mais ou menos, quando a gente já tinha ido a 15, a gente percebeu que um problema central era de falta de informatização. Por quê? A gente chegou numa UBS da Vila Isabel
E alguns agentes comunitários comentaram com a gente que, por falta de informatização, eles só têm um computador na UBS, por exemplo. Lá eles tinham um sistema que as grávidas apareciam como grávidas há 3 anos já. Ou seja, a mulher é que sofria com a falta de informatização da UBS, que por não ter computador, por não ter equipamento para atualizar o acompanhamento, o monitoramento daquela mulher assistida na UBS, quem sofre é a mulher na ponta lá, que, óbvio, ela não tá grávida há 3 anos, ela já pariu, ela tem aquela criança ali que pode estar precisando de uma vacina, que pode estar precisando de outros atendimentos já da UBS, só que por falta de tecnologia, quem sofre na ponta é a mulher. Então, com isso, por exemplo, a gente buscou e conseguiu recurso para que hoje a gente tenha tablets. A ideia é que todas as agentes comunitárias tenham um tablet na sua mão para poder, de cara, já estar na rua fazendo o trabalho, visitando as famílias, já atualize os dados no próprio tablet. Foi uma medida barata para o poder público, porque tablet é muito mais barato do que comprar zilhões de computadores, e prática, sabe? E que, indiretamente, atinge muito a vida das mulheres. Sim, exatamente. Então, hoje a gente vê esse trabalho, assim, na prática, muito satisfatório, sabe? Quando a gente vê que a gente está, de fato, mudando a vida das pessoas. Sim, entendi. Quero que você fale também sobre o gabinete itinerante, que é um trabalho muito bacana, né? Muito importante, esse mandato participativo. Sim. O gabinete itinerante é um dos nossos principais projetos, porque a gente vê hoje a importância da política pública estar na rua, estar na ponta, assim. Uma coisa que a gente sempre fala, né? Os vereadores são como síndicos da cidade, assim. Então, o que eu mais recebo no meu celular é a gente falando, Capina, o que tá precisando no meu bairro? Olha, o perigo aqui, que aqui tem muito... A gente viu, infelizmente, Atila, essa semana, por exemplo, a Euridice Ferreira, que é a escola, fica no Portão Vermelho, primeira escola municipal de Três Rios, foi furtada. Já pela 2ª vez em uma semana. Então, a gente tem recebido muitas demandas também no WhatsApp do mandato sobre questões de segurança pública em Três Rios e, dentre outras, de urbanização, asfaltos, as demandas clássicas. E aí a gente foi vendo a grande importância já da gente estar na rua. Então, a gente montou o Gabinete Itinerante, nada mais é do que um projeto que a gente rodou e a gente já foi a todos os bairros de Três Rios, fazendo um mapeamento de quais são as principais necessidades, demandas de cada bairro. Então, hoje, eu sei, por exemplo, que qual é a principal demanda de forma quantitativa que a população, os moradores daquele bairro falaram, de cada bairro de Três Rios. E aí agora a gente vai fazer uma segunda etapa do gabinete itinerante. A nossa ideia é voltar já apresentando para a população um pouco do trabalho do que a gente conseguiu impactar pelo mandato já, e continuar na escuta para atualizar do que o bairro ainda precisa. Assim. Entendi. Então, inclusive, deixo aberto aqui sugestões, quem quiser já mandar, Bia, vem cá para o bairro tal, estamos precisando de você aqui. A agenda já está aberta. É isso, já manda uma outra questão muito interessante que você fez também, que foi um diferencial que impactou muito, foi o processo seletivo, né, dos seus assessores. Que até então nunca tinha sido feito, né, Bia? Tati, eu acho que isso até puxa uma outra novidade do nosso mandato. Mas para quem não acompanhou, a gente fez um processo seletivo para os assessores de gabinete. Sim. Uma coisa que eu sempre falo, a gente chegou para transformar a política e mudar os hábitos da velha política. Né? Quando a gente fala de nova política, não é uma política só de novas caras, né? Só porque tem que ser jovem, não é isso. São novas práticas e princípios. E, infelizmente, a gente estava muito acostumado a ver aquela política só do amiguismo. Que são pessoas que são colocadas para trabalhar lá, porque já foi com muita sujeira, inclusive, que a gente... Acontece frequentemente, né? Infelizmente. Pois é. E aí eu fiz um processo seletivo, nossa equipe é extremamente qualificada e veio via processo. E agora a gente fez um processo seletivo também, um edital das emendas participativas. E aí o que foi isso, né? Todo vereador em Três Rios, não toda cidade tem isso, mas em Três Rios a gente tem as emendas impositivas. O que é isso? Cada vereador e vereadora diz para que tem que ser usado parte do orçamento público municipal. Então, em Três Rios, no ano passado, cada vereador disse para que vão 600 mil reais de Três Rios. E aí, o que eu fiz? Poderia eu, sozinha, como vereadora, ter decidido. Eu quero que seja usado parte na educação, outra parte na saúde, para o hospital, para não sei o que, para não sei o que. Não, a gente abriu um edital de emenda participativa. Então, todos os nossos projetos, Tatila, o que a gente direcionou esse orçamento foi definido com a população. Então, foi outro processo seletivo aí, vamos dizer, que o nosso mandato fez, que também deu um resultado muito bacana. E a gente viu, já posso compartilhar um pouco disso, do primeiro ano de mandato, né? Em 2021 a gente abriu, e a gente viu ao longo do ano passado essas coisas serem executadas
como, por exemplo, a sala sensorial da APAI. O Leon, que era o antigo presidente da APAI Três Rios, inscreveu um projeto e a gente esteve lá no passado e inaugurou uma sala incrível com equipamentos assim de ponta, sabe, que para as crianças poderem ter um desenvolvimento psicossocial enfim, tem toda uma questão que eu não vou saber explicar a técnica exatamente, mas a sala é muito preparada para desenvolver algumas habilidades, algumas aptidões ali das crianças, dos jovens assistidos pela APAI. Então, acho que o resultado é muito mais profundo quando a gente vê, assim, que a demanda vem lá da pessoa que está na ponta trabalhando. Sim, exatamente. Tipo, na APAI ou em qualquer secretaria. Que assim. sabe ali quais são as demandas, né? As necessidades ali da rua, enfim, do bairro. Pois é. Queria que você fizesse um resumo dos seus 2 primeiros anos de mandato. O que você destacaria de todas as suas ações? Você já falou que, né, quando você veio aqui, eram muitos planos, né? O que eu vou fazer. A gente sabe que nem tudo, né, vocês conseguem fazer, tem esse poder de fazer, mas o que você destacaria aí das suas ações? Nesses 2 primeiros anos, primeiramente. Tá bom. Tatila, eu acho que para destacar as ações do mandato, primeiro preciso lembrar quais são as funções dos vereadores. Porque, infelizmente, como a gente está com uma sociedade viciada com a velha política, a gente até esquece e a população confunde o que o vereador devia fazer. Outro dia mesmo eu cheguei numa escola, a gente está rodando todas as escolas do município fiscalizando, né? E eu cheguei, cara, e a molecada lá, a criançada, falou: vereadora, você vai dar celular pra gente? Então, e aí eu falei e aí é tão bom de ser jovem, ter um linguajar mais próximo da juventude. Eu falei assim, cara, galera, vereador, político que fica dando coisa na rua pra vocês, tende a ser político que tá roubando pra dar. Porque, tipo assim, função do político não é o assistencialismo. Existe a assistência social, que tem sua função, sabe? Agora, o político assistencialista barato tá sacaneando a população, porque tá desvirtuando qual é o objetivo principal do nosso trabalho. Então, vereador e vereadora tem que legislar, fiscalizar e ser um representante da população. Então, seguindo esse norte, né, a gente tem, eu destacaria de projeto de lei, vou destacar 2 principais aqui. Um é o da projeto de lei da dignidade menstrual. Sim, importantíssimo. Muito, cara. Foi parte de uma movimentação nacional, eu e mais de 80 vereadoras de vários municípios do Brasil. A gente protocolou ao mesmo tempo esse projeto de lei. Em 3 dias foi aprovado, sancionado e já está sendo executado para que tenha absorventes disponíveis nas escolas públicas municipais. Esse é um tabu, infelizmente, ou seja, um assunto que a sociedade ainda não tem maturidade para falar e a gente precisa falar, porque muitas meninas jovens faltam às aulas porque ficam sem saber como abordar esse assunto, estão menstruadas e nessa acabam faltando aula, perdendo acesso à educação. Então, a gente protocolou esse projeto, foi aprovado para que dê acesso a absorventes. Outro foi o da neutralização. É meu projeto, assim, queridinho, porque você sabe, sustentabilidade é uma das minhas bandeiras principais. E esse projeto é para que a gente faça algo que já está acontecendo, inclusive posso atualizar, que é de compensar todas as poluições da Câmara, ou seja, a gente fez um mapeamento de todas as emissões de gases de efeito estufa, das poluições que são feitas. Poluição, cara, desde, tipo assim, gasolina que é usada no carro da Câmara, sabe, até a papel que a gente usa na Câmara, tudo isso a gente mapeou, quantidade, a gente sabe quanto de papel, quanto de gasolina que usa em média por ano e o quanto que isso polui. Então, o resultado lá, X gases são emitidos por ano pela Câmara. Para a gente compensar isso para o meio ambiente, ou seja, devolver, né, a gente poluiu isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reflorestar X área, quantidade de árvores, e aí a gente tem feito isso anualmente. Então, do primeiro ano da Câmara, por exemplo, um plantio de 500 árvores que já estão em processo. Entendi. A gente já plantou grande parte. Então, projeto de lei, destaco hoje esses 2, dignidade menstrual e neutralização, e a fiscalização, que para mim é até o principal. Porque eu acho que lei, a gente tá cheio de lei engavetada, tipo assim, um monte de projeto que é papel e que às vezes não é colocado em prática. E como vereadora tem uma função muito importante que é de fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, né? Então do prefeito e seus secretários. E lá a gente tem feito uma fiscalização árdua mesmo. Então a gente fez, por exemplo, agora o orçamento aberto. E aí foi um projeto também que foi muito sucesso, assim, do nosso mandato. A gente levou em cavalete, assim, botou em gráfico, planilhas, para onde está indo o nosso dinheiro. Tipo, vocês falaram, cara, a gente quer desmistificar isso. Tipo,
As pessoas não sabem para que são usados milhões. E não entendem tão bem, né, Bia? Às vezes é um jeito tão complicado que isso é passado que as pessoas não entendem, né? A população mesmo ali. Pois é, exato. E o orçamento de Três Rios aumentou significativamente. Está agora em torno de 400 milhões, assim. Então, para onde está indo esse dinheiro? Né? Pergunta que eu ouço muito enquanto vereadora. Então, a gente fez essa ação, a gente foi pro Calçadão de Três Rios, que é uma área cheia, fomos pra Feira da Vila, que também é um lugar que todo mundo fala, político só aparece aqui para fazer campanha, só vem na feira pedir voto. A gente não, eu, vereadora Bia, estive na Feira da Vila agora, mostrando como está sendo usado o nosso dinheiro mesmo, em gráfico. Então, esse foi um projeto também muito importante, porque que trabalho, todo mundo fala, trabalho de formiguinha, assim, mas é cada um que parava ali, analisava aquele gráfico com a gente, entendia, falava, cara, já é mais um cidadão consciente politicamente, que na hora de cobrar vai saber, vai entender melhor já. Então, assim, eu destacaria principalmente essas ações, e aí a gente, como a gente já compartilhei aqui no início, tá? O gabinete itinerante, a ronda às escolas, a ronda às UBSs, então a gente já rodou praticamente todos os equipamentos públicos, a gente conhece de ponta a ponta qual escola precisa de reforma, qual é a principal demanda das escolas. E aí, Tatila, até trago um assunto quente, assim, de agora. Três Rios hoje está com uma necessidade urgente por monitores. Então, a gente está rodando todas as 37 escolas do município para poder ver como está a volta às aulas desse ano. E aí, uma demanda comum a quase todas, assim, realmente quase todas as escolas que eu fui, eles, quando encontram, então, mães na porta das escolas, elas sempre falam, olha, tá faltando monitor, inclusive eu tô aqui com meu filho porque ele ainda tá se adaptando na escola e tal. Então, essa é uma demanda que eu deixo aqui registrado, a gente tem feito essa cobrança já ao Poder Executivo para que a gente contrate e tenha os monitores necessários, tem muitas crianças autistas que precisam e tudo mais. Dentre várias outras demandas, então, assim, reajuste salarial dos profissionais da educação, pô, esse é um trabalho, assim, que eu diria que foi essencial, assim, porque eu ouço das diretoras, das professoras, falando assim, cara, só de você abrir a Câmara, a gente fazer audiência pública, eu já fiz audiência pública, eu falei assim, gente, ó, vou abrir aqui a audiência, não quero ficar falando nada, hoje eu quero só ouvir. Por quê? Eu acho que, como vereadora, eu tenho essa função, que é de abrir esse espaço parlamentar mesmo, para que a população vá reivindicar por seus direitos, sabe? Então, acho que destaco, resumo da ópera, assim, principal ação do mandato hoje nossa é de fiscalização. Eu sinto que eu sou a porta de entrada, assim, que as pessoas já veem isso em Três Rios. Se tem que cobrar algo da prefeitura, recorrem a mim e eu quero ser essa pessoa, sabe? Me coloco à disposição para isso mesmo. Eu vou voltar nesse assunto rapidinho de fiscalização daqui a pouco, mas queria que você falasse também sobre o projeto Cidade Esponja, que acabou sendo vetado, né, pelo Executivo. Queria que você explicasse um pouco sobre ele. Foi uma pena. Existe um grande debate no Legislativo, Executivo, que é vereadores não poderem criar projetos de lei que vão gerar um custo para o Executivo. Só que uma coisa é quando é uma coisa não planejada, outra coisa é quando há previsão orçamentária, quando isso é parte de um projeto já planejado, que diz ser feito pela prefeitura. E o projeto de lei da Cidade Esponja é um projeto de referência internacional, já foi feito em diversos países, e nacional a gente vê em várias cidades, como Petrópolis. Eu estive lá em Petrópolis no dia da tragédia, agora, no ano passado, e estive na Câmara, fui levar umas doações lá, com um amigo vereador lá, o Yuri, que agora virou deputado estadual até. E o Yuri falou, pô, a gente fez um projeto aqui legal, Bia, que você podia levar para Três Rios, que é o da Cidade Esponja, que é o quê? É um projeto que prevê políticas de absorção, porque até esponja, de absorção das águas, para que a gente não venha a viver enchentes, por exemplo. Então, nesse projeto tem várias previsões, como vou falar uma coisa simples, assim, pisos que absorvam mais água, que não seja aquele, como é que fala, gente? Quando bota um concretão só mesmo, né? Para que tenha uma absorção da água nos pisos dos equipamentos públicos, por exemplo, para que a prefeitura faça uma adesão a esse tipo de hábito, sabe? A teto solar, a questões que vão gerar atitudes, no geral, Tatila, mais sustentáveis, sabe? Entendi. Sem falar, óbvio, na questão... Pô, uma parada, cara, que as pessoas vão saber, vão entender do que a gente tá falando. Viralizou na internet um vídeo do bueiro inteligente. Não sei se você chegou a ver.
Era um bueiro mesmo, que ao invés de ser só o bueiro ali, que entra água e acaba entrando sujeira entupindo, que a gente está acostumado a ver, é um bueiro que fica uma redinha, que aí o vídeo era super simples, assim, que a pessoa tirava aquela redinha cheia de sujeira e jogava fora. Então, tipo, nesse projeto Cidade Esponja, tinha a previsão disso, bueiro inteligente. Entendeu? Entendi. Coisa simples. E aí, infelizmente, o prefeito João alegou que isso geraria custo para a prefeitura e que aí foi reprovado, né? Foi vetado pelo prefeito o projeto de lei e, infelizmente, a gente não conseguiu derrubar o veto. A maioria dos vereadores quiseram manter o veto. O que me deixa muito triste, porque eu acho que uma coisa é investimento, outra coisa é gasto. E isso é muito evidente para mim, que é investimento. Se a gente vê todo mundo dizendo que enchente é um problema crônico de 3 rios que a gente precisa resolver, a gente vai resolver como? Só da boca para fora, só falando? Ou a gente vai de fato encarar o investimento necessário para resolver, sabe? Então esse foi um momento que... Esse é um dos momentos da política que deixa a gente frustrado, né? Sim, faz parte, né? Bom, voltando nessa questão da fiscalização, você falou, acabou de até citar mesmo o prefeito, gostaria de saber, que talvez seja a dúvida de muitas pessoas que te acompanham, né? A Bia, ela é oposição, ela faz parte da base. Como que você se encaixaria aí? Como que você se define? Tatila, desde o início do mandato e até o final do mandato, eu sou uma vereadora independente. Eu fui, na verdade, antes de ser eleita, eu já me colocava assim, falava, quero ser eleita para ser uma vereadora independente do Poder Executivo. Por que é tão importante a gente falar isso? Porque a gente vê muita gente querendo ser base de apoio, o que é justo. Eu não estou aqui para criminalizar a política, esse acho que é um debate importante da gente ter. Porque quando a gente fala de renovação política, a gente tende a falar que tudo era ruim. E não é que tudo era ruim. A política, ela existe. O sistema político é muito complexo, que foi corrompido de muitas formas, mas é um sistema que foi planejado, pensado. Então, se existe uma base do governo, qual é a intenção de quem é base, que acredito eu? É de defender o governo e estar ali para apoiar no que é certo, só que sem se vender. Infelizmente, a gente vê muita gente se vendendo, o que eu acho que é uma sacanagem. Sacanagem com dinheiro público, inclusive gente que está ali recebendo para trabalhar, para fiscalizar, como eu disse, é a nossa principal função enquanto vereador, e que não está fazendo isso. Então, assim, eu não tenho vínculo algum com a prefeitura. Quando alguém vem me falar de ser base, eu acho até engraçado, porque assim, eu cobro, bato tanto que acho que é bem evidente que eu não sou base. Mas muita gente acha que eu sou oposição ao Joa, sabe? E a minha questão não tô aqui só pra bater, não é isso. Minha política não é essa, sabe? Minha política é a seguinte, eu tô aqui, sim, pra cobrar e vou ser a pessoa que vou usar a tribuna, vou usar desse espaço parlamentar pra isso, sim, pra ser enfática e a forma que vocês quiserem dizer isso, mas enfim, pra cobrar da maneira que tem que ser cobrado, que tem que ser feito. Agora, eu vou estar aqui também na hora de elogiar o que for bom, o que eu acredito que é bom. Então, acho que isso caracteriza uma política independente, porque eu não tenho rabo famoso, não tenho rabo preso com nada, sabe? Então, eu vou estar aqui para elogiar e para cobrar. E aí, Tati, eu adianto aqui um assunto super polêmico, assim, e delicado. Na semana passada, eu falei em sessão, os servidores públicos, né, sempre tem um reajuste salarial. E foi alinhado, foi votado com o Sindicato dos Servidores, um projeto já de quanto seria o reajuste e de quando. E o projeto que a prefeitura apresentou, o projeto que foi aprovado, que provavelmente vai acontecer, foi alterado. Não é o que os servidores sugeriram. Então, isso, por exemplo, eu estou lá na Câmara para defender, porque a prefeitura mandou o projeto em que diz que o reajuste em 2023, esse ano, seria a partir de setembro. A partir. E sendo que o que foi definido pelos servidores é que o reajuste seria feito em setembro. Então, assim, é uma mudança redacional, que é uma bobeira. Mas que muda muita coisa. Que muda tudo, cara. Que, tipo, antes foi definido, alinhado, aprovado, em reunião do sindicato servidores, que o reajuste vai ser em setembro. Inclusive, tem servidores nos escutando aqui, né? Infelizmente, eu trago essa notícia ruim, mas também trago a notícia boa de que eu tô lá lutando para que a gente resolva isso. Porque a expectativa dos servidores hoje é de que o reajuste seja feito em setembro e, na verdade, o projeto que o prefeito Joa definiu permite para que não seja só em setembro, a partir de setembro. Então, eu estou lá cobrando para que a gente possa seguir o que foi aprovado, o que foi alinhado com os servidores, né? Não é uma vontade minha, sabe? É uma vontade do coletivo, da maioria que aprovou essa demanda. Entendi. Projetos agora para 2023 e 2024, Vi?
Você quer, tem projetos para atrair cada vez mais jovens para a política também. Uhum. E falando nisso em jovens, a gente está com um projeto super legal que a gente quer fazer um projeto de participação da juventude na Câmara de Três Rios, para que a gente possa receber esses jovens lá e mostrar para a juventude das escolas como é que tem sido as votações em plenário, como é que as coisas acontecem na Câmara. Então a gente quer mostrar para a juventude o dia a dia da Câmara, e para isso nada mais justo do que tê-los lá no dia a dia com a gente. Né? E aí, para isso, a gente vai fazer um processo seletivo, a ideia é fazer esse engajamento. Mas, no geral, em 2023, a gente segue com um projeto de fiscalização, Tatila. Então, assim, esse mês a gente está finalizando a ronda das escolas. E aí a gente tem acompanhado tanto essa questão de monitores, a gente acompanha cada demandazinha mesmo. Então, por exemplo, postei essa semana lá, que eu experimentei a nossa merenda, porque a gente recebe às vezes, o pessoal fala, merenda não tá bacana, não tá boa, ou a merenda é boa, sabe? Tipo, a gente recebe bom e ruim. E aí eu vou lá, experimento a merenda para poder saber, sabe? A gente vai realmente fiscalizar na prática cada coisa, assim. Então, nosso foco para esse ano é fiscalização, cada vez mais. E aí eu acho que a principal notícia de novidade do que eu posso trazer aqui para esse ano foi criada semana passada uma nova comissão parlamentar, a Comissão de Fiscalização da Verba dos Royalties. E eu sou a presidente dessa comissão. Eu acho que essa comissão vai ser muito importante. A gente foi cobrado pelo Ministério Público em relação à fiscalização da Prefeitura. Eu tinha zilhões de questões para já mostrar para o Ministério. A gente vem fazendo, eu sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, então eu já cobrei resposta da Prefeitura em diversos momentos em relação a detalhes informativos de como está sendo usada a verba dos royalties. Recebi uma parte dessas informações, mas não tenho essa informação plena. E para isso, para poder resolver e sanar essa demanda, a gente criou essa comissão especial de fiscalização dos royalties, que agora a gente quer saber, tintim por tintim, como está sendo usado o investimento dos royalties, né? Que é uma verba que tem que ser usada em investimento, né? Ela não pode ser usada para custeio, por exemplo, pagamento de folha de profissionais e tudo mais. Exatamente. Bom, quem te acompanha nas redes sociais, né? Você é muito ativa nas redes sociais, está sempre compartilhando os seus trabalhos, enfim, sua vida também. A gente pode perceber que você está sempre estudando, querendo se aperfeiçoar cada vez mais, entender cada vez mais, né? Isso em relação a cursos. A sua faculdade também, você é formada em jornalismo, né, Bia? E queria que você falasse também sobre o seu mestrado agora. O que isso vai te ajudar aí no seu trabalho? Pô, boa pauta, Tatila. Bom você lembrar disso, senão eu esqueci de falar sobre isso. Eu estou fazendo mestrado agora em administração pública. E muito maneiro, porque assim, eu vejo na prática o que a academia está produzindo de estudo, né? E ao mesmo tempo o que a gente vive assim, no município. E sempre falo isso, assim, que ninguém vive na União, ninguém vive no Estado, a gente vive nos municípios, na cidade. Então, assim, onde a gente vê a política pública na ponta é nas cidades, né? E hoje eu vejo, assim, pelo nosso estudo de administração pública, o quanto que existe tantos estudos, tantos desenvolvimentos à disposição, sabe, do trabalho da política municipal e que são negligenciados, que não são tão usados, assim. Então, por exemplo, agora a gente está fazendo uma mobilização de jovens que vão fazer suas dissertações acadêmicas sobre a aplicabilidade dos ODS da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, para Três Rios. E aí esse estudo vai ser diretamente usado no nosso dia a dia. Então, inclusive, faço um parênteses aqui, Tatila, aproveitando para contar, né? A gente tá com um projeto agora do Ambiente Jovem, um curso de educação ambiental. A gente tem 50 jovens que estão estudando educação ambiental em Três Rios e já aplicando isso na prática. Então, a gente vê assim, o trabalho deles muito bacana, e a gente teve a formatura agora desses 50 jovens. Uma dessas assisti jovens, esse vídeo, Pô, muito legal, né? Uma delas foi já aprovada para a Faculdade de Gestão Ambiental. Então, a gente vê o impacto que tem uma política. Essa é uma política pública do governo do estado, que eu consegui articular com o nosso vice-governador, o Pampolha, e que é secretário de Meio Ambiente também. E ele destinou esse projeto aqui para Três Rios. E aí, com isso, a gente já conseguiu impactar de forma significativa a vida desses 50 jovens, sabe? E então, a gente vê na prática essas coisas, né? Eu me perdi, que a gente estava lá. Era isso mesmo. Bom, assunto. pra gente encerrar, Bia, quero que você fale sobre o projeto de lei de emergência climática. Ah, tá. Show. Boa. Esse projeto de lei a gente protocolou agora, e é um projeto que vai reforçar essa importância da gente ter o projeto tipo da neutralização. Mas, enfim, a grande questão desse projeto é o seguinte:
é evidente que a gente está vivendo uma crise climática global. E para isso a gente precisa determinar políticas. Aquele projeto da Cidade Esponja, por exemplo, era focado só em enchente. Esse projeto, a ideia é que ele determine políticas públicas ambientais para a cidade de uma maneira geral e que eu espero que dessa vez a gente consiga aprovar e ter o projeto sancionado. Né? Então, também é uma mobilização. Esse projeto também foi uma sugestão de um amigo vereador do Rio, já foi sancionado lá no Rio Capital. E a ideia é que a gente consiga aprovar aqui também. E aí, Tatila, com ele a gente vai determinar várias ações. Uma delas, inclusive, eu destinei emenda impositiva também do ano passado, que é para aqui 3 Rios, e fica aqui já a sugestão para que outras cidades da região também façam, o Plano Municipal da Mata Atlântica no município. Com esse plano, a gente determina ações como o que tem que ser feito de plano de manejo das nossas unidades de conservação, norteia as ações ambientais do município que fazem com que a gente saiba o que tem que ser feito, para onde andar, e com isso a gente consegue pontuar mais algumas questões no estado e com isso, inclusive, aumentar a nossa receita do município. Por quê? Existe um imposto estadual, o ICMS, que tem um programa do ICMS ecológico. Né? O que é isso? As cidades que têm mais ações ambientais, elas pontuam mais e com isso recebem maior repasse do ICMS. E aí 3 Rios ainda tem várias questões que a gente pode avançar. Uma delas é ter esse plano. Então, eu destinei a emenda impositiva para que a gente tenha um plano e a gente, com ele, tem um resultado direto e indireto. Um é, com o plano, determinar melhor as ações ambientais e, segundo, aumentar a receita. Então, a gente consegue ter mais dinheiro para a cidade. Entendi. Usar em projetos no geral. Ou seja, muito trabalho pela frente. Quem quiser acompanhar, né, a população de 3 Rios, como faz? Quais são as suas redes sociais? Bia Bogossian. Só procurar no Instagram, nossa principal rede. Estamos no Facebook também. E, gente, visitem lá, vamos na Câmara, vamos rodar com a gente, gabinete itinerante, como eu disse, não é da boca para fora, eu espero mesmo. Mandem mensagem para a gente poder ir aos bairros com vocês, com a população. Então, estamos à disposição. Estou muito feliz, Tatila, sabe, desses 2 anos, assim, o resultado, o impacto do trabalho que a gente vem fazendo. E tem muita coisa ainda para vir. Das emendas impositivas, por exemplo, agora a gente destinou para vários projetos culturais, que ainda nem vou contar, prefiro a gente combina de voltar aqui. Sim, retorna aqui ao nosso podcast. O projeto andar. Pois é. Entendi. Quero te agradecer, Bia, pela sua participação. Deixar o espaço aberto aqui para você deixar um recado, né, para a população triguense, antes da gente encerrar. Bom, o recado que eu deixo hoje é esse, que a gente tenha mais esperança na renovação política de práticas e princípios, para que a gente lembre que a nossa política hoje não é uma política da briga, aquela política, ano passado a gente viveu a eleição de 2022 e mais uma vez a gente viu que não leva a nada ao radicalismo, né? Então, que a gente possa ter diálogo, compreensão e ter firmeza para cobrar o que tem que ser cobrado. Então, o recado que eu deixo aqui hoje, enquanto vereadora de 3 Rios, é que vocês podem confiar em mim e que saibam que o meu trabalho está à disposição para fazer o que deve ser feito da maneira correta, cobrar o que tem que ser cobrado e correr atrás do que tem que acontecer. Então, me coloco 100% à disposição aqui para isso. Obrigada mais uma vez, sempre bem-vinda, viu, Bia? Valeu. A gente vai ficando por aqui com o nosso podcast. Já quero aproveitar esse finalzinho para falar com você que está nos assistindo, com você que está nos ouvindo, para compartilhar esse nosso bate-papo aqui para toda a população de 3 Rios e da região também, é claro. A gente fica por aqui e volta em breve com mais bate-papo aqui no Cidade em Foco. Tchau, tchau. I was walking out one evening